Nós vamos nos aprofundar nessas análises sobre a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, agora com o doutor Fernando Neisser, que é professor de Direito Eleitoral da FGV de São Paulo. Professor, muito boa noite para o senhor. Obrigado pela presença aqui no News Noite. Boa noite, Gayer. Sempre um prazer poder colaborar. Professor, como que o senhor recebeu a decisão liminar do ministro Cássio Nunes Marques? Faz sentido suspender uma pesquisa que já foi divulgada ou isso é algo ineficaz, já que os dados do levantamento estão amplamente divulgados? Gayer, veja, se existe uma ilegalidade, faz sentido derrubar a qualquer momento, não só para evitar que aquela informação circule, mas para passar, inclusive, um recado à sociedade de que havia um problema metodológico ou, enfim, uma fraude, o que quer que seja, numa pesquisa qualquer. Mas esse caso específico, eu não consegui, com toda sinceridade, compreender exatamente qual foi o raciocínio do ministro-presidente. Me parece até, pelo texto da sua decisão, que ele acabou sendo levado a erro pela forma como foi apresentada a matéria, na medida em que ele afirma na decisão que a apresentação do áudio, as perguntas sobre a relação do senador Flávio Bolsonaro com Daniel Worcaro teriam sido feitas antes da pergunta sobre a intenção de voto. E aí sim, a gente poderia ter um problema de indução. Mas claramente o questionário mostra o contrário. Então, primeiro se perguntou em quem a pessoa pretendia votar, daquelas candidaturas, para depois tratar de outros assuntos. Então, é bem provável, me parece, o presidente Cássio Nunes é um magistrado experiente, que com os esclarecimentos trazidos pela própria Atlas Intel, e vamos ver também a manifestação do Ministério Público Eleitoral, ele possa até voltar atrás na sua decisão se reconhecer que houve esse equívoco com relação à ordem das perguntas. Agora, doutora, a decisão menciona que os institutos de pesquisa têm autonomia técnica, mas que isso não afasta o controle jurisdicional em casos de indícios de desvirtuamento. Onde que termina exatamente a liberdade metodológica de uma empresa de pesquisa e onde começa o poder de intervenção da Justiça Eleitoral? Qual que é a linha tênue? Gaia, a linha ela vai estar na medida em que a metodologia usada, ela enviese o resultado, ela desvie o resultado para uma determinada realidade. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu faço uma pesquisa e o Gayer é candidato. E a primeira pergunta é, você conhece o candidato Gayer? Sim ou não? Você sabia que o Gayer, quando foi prefeito, fez 1000 obras? Sim ou não? Você sabia que o Gayer nunca teve nenhum processo? Sim ou não? Você sabia que o adversário do Gayer já foi condenado 10 vezes, sim ou não? Em quem você vai votar? Veja que todas as perguntas que precederam, elas de alguma forma trazem informações positivas sobre um candidato e trazem informações negativas sobre outro. Isso prepara o terreno para uma pergunta que vai ser direcionada e, eventualmente, se aquele eleitor, aquela eleitora ainda não parou para refletir muito bem sobre o tema, e isso é a realidade da maior parte das pessoas tão distante da eleição, isso pode levar a um desvio no resultado da pesquisa, e isso deve mesmo ser controlado jurisdicionalmente. Outra situação, por exemplo, em que não há uma liberdade metodológica que torne imune a pesquisa, é na escolha do campo amostral. Se eu estou entrevistando as pessoas do município de São Paulo, que tem uma determinada divisão de renda, uma determinada divisão de pessoas por bairros, de grau de escolaridade, eu não posso decidir ouvir apenas pessoas de uma determinada faixa de renda ou de uma determinada escolaridade, porque isso vai também desviar a minha amostra. Então, é preciso cumprir a metodologia, existe uma metodologia científica que embasa as pesquisas. Isso é apresentado antes da pesquisa ser realizada, a Justiça Eleitoral. Todos podem questionar isso, partidos, candidatos, Ministério Público Eleitoral. E aí, se há uma falha metodológica, de fato, é preciso existir esse controle. Mas não me parece que aqui nós tenhamos tido isso.
Doutor, em que medida a ordem das perguntas e o uso de expressões como esquema de fraudes, escândalo, que foram palavras utilizadas pela Atlas Intel, como que isso pode ser tecnicamente classificado como manipulação e não como apenas aferição de opinião sobre os fatos públicos? Se isso for perguntado antes da pergunta sobre a intenção de voto. Esse é o ponto-chave da questão. Quer dizer, se eu primeiro pergunto em quem você vai votar ou em quem você pretende votar, acabou. A pessoa não tem como voltar atrás, nada do que eu falar depois pode influenciar uma resposta que ela já deu. Mas a pesquisa Atlas Intel, teoricamente, pelo que nós temos notícia, perguntava na intenção de voto antes. Exatamente, por isso que me parece que talvez tenha havido algum equívoco com relação à decisão. E veja que as empresas de pesquisa, elas não são obrigadas a só perguntar sobre intenção de voto. É até muito comum aproveitar o fato de que você já está em campo, já vai falar com 3, 4 mil pessoas, isso tem um custo alto, e a empresa opte por diluir esse custo com uma empresa de veículos que quer saber opinião de mercado, com um jornal que quer saber como é que estão as torcidas de futebol. Você faz primeiro as perguntas sobre intenção de voto e depois as perguntas que a empresa quiser, que estejam contratadas pelas pessoas que tenham interesse em fazer uma pesquisa de mercado ou do que quer que seja. Então, não existe uma proibição de que haja perguntas sobre outros temas ou mesmo sobre a percepção pública de um assunto que estava na pauta do dia, que a imprensa tem tratado desde então com bastante clareza e me parece que é um tema relevantíssimo para a população saber. Doutor, de que maneira essa decisão pode repercutir negativamente entre outros institutos de pesquisa? Quero dizer, esse risco de judicialização pode levar a algum tipo de autocontenção, não só da Atlas Intel, mas também de outros institutos de pesquisa? O senhor sente que algo nesse sentido possa acontecer? Eu acho que isso vai depender da decisão amanhã com relação ao referendo ou não da tutela que foi concedida e depois da decisão de mérito. É claro que se o TSE adotar um entendimento fora do padrão com relação àquilo que pode ou que não pode ser feito em pesquisas eleitorais, isso vai gerar uma autocontenção, porque as multas, quando você tem uma irregularidade identificada numa pesquisa, elas são muito altas. Elas partem de mais de R$50 mil. Então, as empresas também não querem se sujeitar a isso e, naturalmente, elas restringiriam a informação que elas coletam e que elas divulgam. Eu acho um ponto, Gair, muito importante a gente trazer. As pessoas, às vezes, elas demonizam as pesquisas eleitorais como se as pesquisas fossem sempre manipuladas, sempre com o intuito de desviar o eleitorado para um determinado lado. Pesquisa é informação. O eleitorado ele tem direito a ter o máximo de informação possível. A imprensa traz informação, as redes sociais trazem informação que precisa ser bem filtrada, bem analisada, e as pesquisas trazem informação. Trazem informação sobre o momento, trazem informação sobre o futuro, sobre como estão se construindo as candidaturas. É natural que exista um posicionamento do eleitorado até estratégico, isso não é errado. Se eu gosto do candidato A, mas eu vejo que ele não tem nenhuma chance em nenhuma das pesquisas e eu odeio o candidato B, faz sentido que eu opte pelo candidato C, que não é tão ruim na minha visão. Isso é uma decisão racional, uma decisão que ela não tem nada de criticável. Portanto, a pesquisa ela tem uma função e toda vez, todo país que tentou restringir pesquisas eleitorais, o tiro saiu pela culatra. Uma época, Portugal tentou proibir pesquisas eleitorais próximo da eleição e as pesquisas eram divulgadas na Espanha. E com um mundo globalizado, com a internet, isso tira a capacidade, inclusive, da autoridade eleitoral fazer a fiscalização, saber a metodologia. Hoje, se um partido político quiser ler todos os questionários para saber se existiu alguma fraude no preenchimento dos questionários, ele pode requisitar isso da empresa de pesquisa, porque existe regulação. Isso é feito às claras, perante a Justiça Eleitoral. Então, eu acho que a gente precisa ter uma visão da pesquisa eleitoral como algo importante para o debate público no Brasil.
Nós conversamos com o Dr. Fernando Neisser, professor de Direito Eleitoral da FGV de São Paulo. Doutor, muito obrigado por atender ao meu convite, participar aqui do SBT News nesta noite, do News Noite. Uma boa noite para o senhor e até uma próxima. Com certeza vamos conversar muito neste ano, porque a batalha eleitoral deve ser jurídica, principalmente em 2026. Obrigado, doutor. Obrigado, Gayer. Boa noite, boa semana a todas e a todos.